Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração, Atos 12. Me diga uma coisa, você alguma vez foi em algum casamento, em alguma festa, em que você ganhou um terno novinho ou um vestido novinho para que você pudesse então participar daquela festa? É exatamente o que Jesus contou na parábola do grande banquete em Mateus, no capítulo 22. Antes de nós entrarmos no assunto dessa mensagem, eu quero te pedir que você dê o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você me ajude a pregar o evangelho, a distribuir pérolas da palavra de Deus. E existe uma parábola que Jesus conta em Mateus, no capítulo 22. A parábola fala que um senhor, um rei, deu um grande banquete e ele então convidou ali seus conhecidos, convidou provavelmente gente dos seus familiares, gente que era chegado dele. Mas aconteceu algo inesperado. Cada um começou a dar desculpas, dizendo: eu comprei uma junta de bois, eu preciso provar, eu não posso ir, vou me casar, eu não posso ir, eu tenho compromisso, eu não posso ir. Cada um foi dando desculpas e ninguém foi. E o rei ficou furioso com aquilo. E aí ele fala para os seus servos, ele diz assim: vão e peguem as pessoas da rua, peguem as pessoas de fora, peguem as pessoas que não mereceriam esse convite. Olha o que ele diz em Mateus, no capítulo 22, versículos 8 e 10. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Então eles vão buscar os improváveis. Ali eles vão buscar aqueles que estão moradores de rua, aqueles que estão em situação de vagabundagem, pessoas que têm ali marginalizados, deficientes físicos, todo tipo de pessoas, ele diz para que chegue no seu banquete, para que entre no seu banquete. E Jesus, com isso, ele está dando um exemplo da graça de Deus. Ele estava direcionando essa história para um contexto judaico. O povo que tinha aliança, o povo que tinha leis, o povo que tinha a Torá, e aquele povo não entendeu a visitação de Jesus. Aquele povo não aceitava Jesus como seu Messias. E Jesus fala: a graça vai ser aberta para todos. Não pense que só porque vocês são agora os chegados do rei, que vocês conhecem a revelação da aliança, que vocês estão aí na casa do rei. Não. Se vocês recusarem o convite do banquete, Deus vai trazer todo tipo de pessoa, e foi isso que Jesus fez quando ele morreu naquela cruz. Todo tipo de pessoa teve acesso à graça. Nós éramos aqueles mendigos, nós éramos aqueles desprovidos que foram convidados ali para o banquete. Foram convidados para entrar no banquete do rei, entrar na presença do rei, para entrar na graça do rei. Eu e você, nós somos aquelas pessoas que foram sem merecer, porque nós éramos pecadores e Jesus pagou o nosso pecado na cruz, e Jesus, pela graça, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, e hoje nós temos acesso à casa do rei, à presença do rei, ao banquete do rei. Hoje nós somos os convidados do rei. Mas olha o que ele fala também no capítulo 22, versículo 11. Ele diz assim: entre os convidados havia um homem sem vestes nupciais. Olha que interessante. Aquelas pessoas entraram todas ali no banquete, mas eram mendigos, eram pobres, eram é, é, pessoas marginalizadas. Aquelas pessoas não tinham roupa para entrar no banquete. Eles não tinham a menor condição de custear um terno, um vestido, uma roupa para estar no banquete. E aí, o texto fala que tinha um homem que estava sem as vestes adequadas. As vestes nupciais eram as vestes dignas de estar numa festa de casamento. Então, ele precisava estar com um traje adequado. E aí fala que esse homem, ele foi expulso daquele banquete, porque ele não estava com o traje adequado. Mas aí você pode pensar, mas
Pá, mas o rei não foi injusto, porque como que ele convida o mendigo e o mendigo não está com o traje adequado? O mendigo não tem traje adequado. O mendigo não tem roupa, o mendigo usa trapos, o mendigo usa roupas sujas, não tem como ele estar vestido a caráter para um banquete. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença. Nas culturas antigas, era comum as pessoas irem de longe nos eventos, nos banquetes, nas festas, e quando chegava-se na festa, muitas vezes caminhando, muitas vezes, talvez, em dias de viagem para chegar até o local, no lombo de animal, de carroça, a pé, aquela pessoa necessitava, então, colocar uma túnica, colocar um traje, e esse traje era fornecido pelo anfitrião. As pessoas colocavam os trajes de festa, os trajes nupciais, e aí elas podiam entrar para a festa. Então, esse traje era ofertado pelo anfitrião, não era o convidado que tinha a obrigação de trazer. Então, aquele homem, ele não tinha desculpas de não estar vestido adequadamente, porque as vestes eram dadas para ele. E esse texto fala da nossa vida, fala da sua vida, porque nós fomos convidados para o banquete, nós temos acesso pela graça, nós somos perdoados, mas nós não podemos chegar perto do rei no banquete com as vestes sujas. O que que as vestes falam? Falam de santidade. A minha vida e a sua vida, ela tem santidade diante de Deus. A minha vida, ela reflete santidade, o meu caráter reflete santidade, a maneira como eu me relaciono com as pessoas mostra santidade, a maneira como eu falo, a maneira como eu me comporto reflete santidade. E nós não temos a desculpa de dizer que eu não consigo ser santo, porque é o próprio Deus que nos santifica. O próprio Deus que nos dá as vestes de santidade. É Ele, é pela graça. Nós não somos capazes de sermos pessoas boas, valorosas, pessoas virtuosas. Nós não temos essa capacidade porque nós somos seres humanos caídos. Então, pela graça, Ele nos perdoa e nos salva. E pela graça, Ele também nos transforma. Ele nos dá vestes novas, dá vestes de santidade, vestes nupciais para o casamento, para as bodas, para o banquete. Apocalipse 19:8 fala assim: foi-lhe dada para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Aqui está falando da descrição da noiva. A noiva, ela foi vestida com linho fino. E a palavra fala que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos não são nossos. É dado por Deus. Deus nos capacita para ser santos. Deus nos dá a, a graça de nos transformarmos dia a dia. Então, se nós recusamos isso, nós não temos desculpa. Se nós manifestamos uma vida ímpia, uma vida dissoluta, uma vida que não se alinha com a palavra de Deus, nós não temos desculpa, porque essa veste nos foi dada e nós precisamos manifestar essa veste. Aquele homem foi expulso do banquete. Se nós trocarmos as vestes nupciais por vestes sujas do pecado, nós seremos expulsos do banquete. E Deus nos livre disso. Nós precisamos manifestar vestes de santidade, porque Ele já deu essas vestes. É dele. Se você está lutando com o pecado, se você está lutando com uma inclinação da carne, vá para a presença de Deus. Busque o Espírito, subjugue a carne, porque no Espírito você tem capacidade de vencer. No Espírito, as vestes de santidade já foram dadas. Você só precisa manifestá-las, indo para a presença de Deus com o coração quebrantado, para então sim participar do banquete com honra, recebendo honra e dando honra. Que a sua vida honre ao Rei, que a sua vida honre a casa do Pai. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.